E o presidente Donald Trump completou hoje um ano de mandato na segunda passagem dele pela Casa Branca. Num discurso agora há pouco na Casa Branca, ele destacou os bombardeios a embarcações do Caribe e disse que o país agora tem uma relação incrível com a Venezuela após a captura do ditador Nicolás Maduro. Vamos ver um trecho com a tradução simultânea de Rafael Ogarte. Nós designamos, então, inúmeros ataques contra narcoterroristas que foram bem-sucedidos, inclusive implodindo alguns pontos. Essa droga que era trazida para o nosso país através do oceano. E eu disse, então, que nós precisamos quase aniquilar, acabar com isso em quase 100%. E atingir esses botes que foram atingidos, como vocês viram isso acontecendo. E nós simplesmente explodimos esses lugares, todos esses pontos onde essas drogas eram guardadas. E agora nós temos um relacionamento incrível com a Venezuela, nós temos fazendo tudo isso muito bem, a liderança que eles têm nesse momento. Isso nunca aconteceu antes inclusive dos ataques que foram realizados. Para falar mais sobre esse primeiro ano de mandato, a gente conversa agora com a Natália Fingerman, professora de Relações Internacionais da ESPM. Professora, muito obrigado, uma boa noite, obrigado pela presença aqui para falar sobre esse tema. Eu queria começar analisando justamente com algo que o presidente Donald Trump bate na tecla. Nesse primeiro ano, ele fez tudo aquilo que ele prometeu, ou seja, se alguém se surpreendeu porque não acompanhou as falas do presidente durante a campanha ou desacreditou que ele faria tudo aquilo que prometeu. Gustavo, boa noite, um prazer estar aqui, feliz 2026. Olha, realmente me parece que ele não é nenhuma surpresa. Quando a gente olha o Project 2025, que é um dos documentos que vai guiar a campanha de Donald Trump, o que a gente tem visto é que ele conseguiu cumprir, em grande parte, aquilo que ele prometia. O caso mais de sucesso, eu diria, e aí pensando em termos domésticos, é o combate à imigração, as ações do ICE, embora é um sucesso relativo, não é mesmo? É um sucesso, depende da perspectiva, é um sucesso para Donald Trump, mas isso não significa que seja um sucesso em termos internacionais, porque quando a gente pensa em termos de direitos humanos, a gente tem visto ações do ICE dramáticas, com pessoas sendo completamente desaparecidas, enviadas para terceiros países, terceiras prisões. Então, a gente não sabe mais, inclusive, onde algumas pessoas estão. Então, a gente tem uma situação muito grave acontecendo nos Estados Unidos, mas, de acordo com ele, muito bem sucedida. Então, é bem sucedida para ele e para aqueles seus apoiadores, mas para o direito internacional e para a defesa dos direitos humanos, eu diria que é um escárnio que a gente tem visto. Professora, tocando em outro ponto, a gente está vendo imagens publicadas por Donald Trump essa noite, ou noite passada, perdão, justamente com algo que chamou a atenção para muitos analistas. Que ele ia ser mais duro nesse mandato, já se imaginava. Era até uma crítica justamente ao ex-presidente Joe Biden por não ser firme o suficiente contra seus rivais, em especial Rússia e China. No entanto, o que muitos analistas se espantaram, ou a geopolítica do mundo se espantou, foi ser duro justamente com aliados. Isso de fato surpreende a maneira como ele está sendo duro com aliados, Canadá e União Europeia, em especial a mais recente briga relacionada à posse da Groenlândia? Olha, acredito que surpreende que ele está sendo mais duro com aliados, surpreende o fato que ele foi muito mais duro na região da América Latina, principalmente América do Sul, com a captura de Nicolás Maduro, que aconteceu no começo agora desse ano. Então, fica muito claro que Donald Trump não tem medo de utilizar a força militar para atingir os seus objetivos. Do meu ponto de vista, isso ainda estava em dúvida, em questão, no começo do seu mandato, em 2025, mas depois dessa ação recente na Venezuela, não parece mais brincadeira, vamos dizer, essa imagem que foi colocada com a bandeira dos Estados Unidos dentro da Groenlândia. Na realidade, a gente pode esperar, e me parece que a própria população da Groenlândia está, nesse momento, se abastecendo com alimentos com medo de sofrer uma invasão militar, porque
é real o risco de uma invasão militar na Groenlândia, uma vez que a gente viu essa iniciativa, lógico que num contexto diferente, mas a gente viu uma iniciativa semelhante acontecendo na Venezuela. Então, é realmente um cenário muito diferente, uma nova ordem internacional que se formou agora, e uma ordem internacional na qual os Estados Unidos, do meu ponto de vista, Gustavo, perde muito, porque ele perdeu o seu soft power e perdeu muitos dos seus aliados que eram importantes, não somente em termos políticos, mas também em termos de mercado consumidor, desenvolvimento de parcerias, né, de conseguir ditar regras ou normas do sistema internacional. Então, a gente tem hoje um sistema internacional sendo reconstruído, sendo redefinido. E esse Conselho de Paz que o Trump propôs é a ideia dele de reconstrução, que me parece que não tem agradado muitos antigos aliados ou né, que eram aliados até ontem. Professor, ainda falando sobre essa, digamos, nova ordem mundial criada por Donald Trump, muitos analistas, e queria saber a sua opinião, afirmam que Donald Trump mexe no tabuleiro geopolítico e deixa bem claro que o mundo vai ser tratado pelas potências. E ao que parece, dividindo o mundo entre uma governança americana, uma governança russa e uma governança chinesa. De fato, dá a impressão disso está mesmo ocorrendo? Ou seja, só sentar na mesa para debater com os grandes. Quem não está no nível dele, ele justamente usa a força, o medo para conseguir aquilo que ele quer? Parece que essa é a iniciativa dele, essa é a ideia que ele tem colocado, né, de uma divisão do mundo entre as três grandes potências, mas faltou ele combinar com os russos e com os chineses essa questão. Não me parece que o Donald Trump fez esse acordo, vamos dizer, com a China de Xi Jinping. Xi Jinping tem se sentido muito ameaçado, principalmente com as iniciativas que têm sido realizadas pela Premier do Japão. Nós sabemos que hoje o Japão tem uma liderança de extrema-direita e uma liderança que tenha enfrentado diretamente a China, e também tem sentido uma ameaça presente nos discursos do Donald Trump em relação a Taiwan. Então, essa simplificação de que hoje o mundo está sendo dividido entre as três grandes potências, e eu não colocaria nem a Rússia como, vamos dizer assim, uma potência separada da China. Me parece que a Rússia, ela depende muito da China para hoje existir economicamente. Logicamente, em termos bélicos, ela é mais avançada, mas em termos econômicos, ela tem uma economia altamente dependente da chinesa, e não faria dela, vamos dizer, uma potência no mesmo patamar que a gente pode ver China e Estados Unidos. Professora, esse foi o primeiro ano, ele entra agora nesse segundo ano, e nos Estados Unidos tem as já conhecidas eleições de meio de mandato. Essas eleições podem, de alguma maneira, mudar Donald Trump, ele olhar mais internamente para justamente não correr o risco de perder a maioria nas duas casas? Há esse risco dele perder a maioria? Isso pode fazer com que ele mude a tática ou algumas táticas, tanto na questão externa quanto interna? Gustavo, esse discurso do Donald Trump foi um discurso já político, né? Já para essas eleições de novembro. É um discurso no qual ele atacou diretamente, diversas vezes, os democratas, fez um ataque direto ao governador da Califórnia. Então, a gente já percebe uma preocupação de Donald Trump de estabelecer qual vai ser a pauta dessas eleições. A expectativa é que os democratas consigam maioria na Câmara dos Deputados. No entanto, vai ser muito mais complicado eles conseguirem formar maioria para o Senado. Caso eles consigam, de fato, reverter a situação no Congresso norte-americano, a gente pode ver um freio em algumas ações de Donald Trump, o que até agora não vimos, né? Esse primeiro ano de mandato de Donald Trump foi um mandato no qual ele conseguiu acumular muito poder dentro do executivo, emitindo muitos decretos, e não teve nenhum contrapeso vindo tanto do, vamos dizer assim, do legislativo quanto do judiciário, onde ele detém também uma maioria.
Certo. Professora, muito obrigado pela participação aqui conosco no LinkedIn News, analisando esse primeiro ano de mandato de Donald Trump, em sua segunda passagem pela Casa Branca, e também prospectando os próximos meses e anos de Donald Trump. Um forte abraço e até uma próxima, professora. Obrigada, um abraço, Gustavo.